E no vídeo de agora, deixa eu trazer para vocês Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, lá no podcast Mundo GV, fez uma entrevista numa resenha muito legal e o mesmo falou sobre muitos assuntos e falou sobre Jorge Jesus, que inclusive o Marcos Braz não se aguentou e chorou. Vou trazer para vocês o que foi que o Marcos Braz falou, a declaração do Marcos Braz sobre o Mister Jorge Jesus. E será que o Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo? O Marcos Braz também falou sobre isso. Então já fica aqui comigo do início ao fim, porque o vídeo tá sensacional. Mas antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, ó. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, já faz o seguinte, ó. Não pula sequer uma parte deste corte, cara. O corte tá sensacional. Para vocês entenderem direitinho a fala do Marcos Braz sobre o Jorge Jesus, tem que conferir do início ao fim. Tá muito top, tá muito bacana. Vocês vão gostar muito, beleza? Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal Mundo GV, tá bom? Créditos vai estar aqui na descrição deste vídeo. Vamos acompanhar. Ô, Braz, mas quando eles... Porque assim, o Flamengo era muito fechado na época dele, né? Nem treino, ninguém via treino, o cara da grama não podia ficar lá, a gente sabe dessas histórias. Ele já avisou isso pra vocês? Já no almocinho lá falou, ó, eu vou tomar conta daquilo lá, sob a minha gestão eu vou querer ser mais um manager, como é na Europa, do que o treinador só de campo e bola? Sim, mas o manager na Europa faz contratação. Jorge Jesus não fez nenhuma. Não pediu ninguém? Não fez as contratações. O Jorge, quando chegou, o Gabriel estava contratado. Bruno Henrique contratado. O zagueiro... Pablo Mari, o Rodrigo Caio? O Rodrigo Caio, contratado. Felipe Luiz, contratado. Rafinha, contratado. Então, assim, o Jorge teve a contribuição e muito. Ele era um excelente cara de dia a dia. Ele era um cara que cobrava, que cobra muito. Ele é um cara que sempre queria a vitória, sempre queria... Mas ele administrou bem esse processo, tanto que todo mundo acha que ele passou 6 meses com o mesmo time. O Jorge Jesus nunca repetiu um time. Só pela história do descansar, não vai descansar. A narrativa aqui no futebol brasileiro, em algumas questões, é até engraçada. É até engraçada como é que funciona. Pior que é isso, o Jesus não poupava ninguém. Como é que os atos, os fatos, muitas vezes, são muito mais firmes do que os atos. Os fatos, às vezes... E no Poupaire ficou assim... E jornalista importante, jornalista que é sério. Mas o que o Jorge fez? O Jorge fez o possível, botou o melhor em campo, em que ele entendia no momento e no dia. E às vezes ele teve que fazer alguns ajustes porque ele queria entrar com A, só que A não podia entrar, ele entrou com B. Então depois, se você quiser, eu mando para você, até para dar os créditos. Foi no Globo.com. Depois que eu falei isso aí, eles fizeram o levantamento. Só não falaram que eu estava certo. Se eu tivesse errado, eles vão botar na manchete. Tá tudo bem. Mas estava lá e que nunca repetiu um time. Você sabe que esses dias eu tava falando, porque é o Jesus lá no programa, lá no Donos da Bola. Aí eu não sei se foi o Fernandão, o zagueiro, ou alguém falou, não, cara, mas isso aí, se for parar pra olhar, é balela, porque o Jesus, não é que ele poupava, mas ele rodava o time, botava fazia o ajuste. E o Flamengo, ele até falou,
Eu não me lembro. Porque a gente escalava o Flamengo de cabeça, os das finais. O Flamengo das finais, Sim. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão. Cara, a gente escala de cabeça, mas difícil. Acho que esse time só repetiu 3 jogos. 3 ou 4. Assim, Getúlio, um negócio assim do Jorge, que tinha aquela imagem do Jorge, de um cara intransigente, de um cara, às vezes, muito duro. Era muito duro. Assim, eu não convivi com esse Jorge Jesus que falavam de Portugal aqui. Assim. E eu não convivi. O Jorge Jesus que eu convivi foi um cara que ouvia. Era um Jorge Jesus que foi muito correto com a gente nas situações. Estou falando como diretor, como dirigente. Às vezes tinha que ir para um determinado caminho. Ele sempre foi muito firme com a gente, sempre resguardou a gente. Logo no começo, tinham alguns questionamentos em relação a ele, que depois foram se apagando. Quem escrevia no Twitter foi apagando, quem botava lá no Instagram depois apagava o que escreveu. Mas tem um monte. O Jorge, quando chegou aqui... Foi o jogo que perdeu pro Atlético Paranaense. O jogo que a gente foi desclassificado contra o Atlético Paranaense. O jogo que a gente foi pro jogar contra o Bahia. O Bahia deu de 3-0, eu acho que já no que ele primeiro mudou alguém tempo. de posição, acho que o Rafinha, se assim, não me engano. Não, com o Rafinha, ele botou o Rafinha na frente ele botou o Rafinha como se fosse ali na ponta direita. Sim. Na frente do Rodinei. Sim. E também foi bastante questionado. Foi esse jogo do Bahia, pô. Não. Foi contra o Emelec lá. lá. Foi contra o Emelec lá. Assim, agora, o Jorge aficionado para o trabalho, para a vitória, é um cara que foi muito legal de ter. Não assustou, não, aquele treino que ele começou a gritar: tá mal, Arão! Tá mal! E a imprensa caiu. Eu acho que como quando o Jorge chegou aqui, já tinha um pouco as histórias dele, como é que ele... Eu acho que ali no começo o pessoal foi também entendendo que, por mais que se fale a mesma língua, a cultura é diferente. Pô, mas teve um jogo que o Renier deu uma letra, ele quase engoliu o Renier da lateral. Eu fiquei assustado vendo o jogo de casa. Sim, o Renier olhava assim pra ele, ó. Assustado. Não, mas o Jorge também sabia dar os carinhos na hora certa. O Jorge sabia dar o elogio na hora certa. Não, eu posso te garantir, te afirmar, que o Jorge Jesus do Brasil não era o que se falava em Portugal, que ele veio aqui, ele foi um cara que ouvia, que era complacente e foi importantíssimo, por razões óbvias, pelo ano mágico em que a gente teve. A gente fez uma enquete esses dias lá no programa, disparado, falando de gestão, né? Da gestão vitoriosa do Landim, Marco Braz, Spindle e, obviamente, tem mais gente lá dentro. É a gestão mais vitoriosa da história, não tem como brigar com isso. E o Jorge Jesus, eu achei, e infelizmente a gente passou por um momento na nossa humanidade de merda, que foi a pandemia, né? Que mudou muita coisa e o Jorge teve que ir embora. Deu uma frustraçãozinha, Marcos, quando ele falou que ia embora? Embora que eu digo né? Voltar para Portugal. Você imagina, a gente, no começo da pandemia, uma imprevisibilidade enorme. Total. Ninguém sabia quando é que teria as vacinas. Ninguém sabia se as vacinas seriam eficazes. Assim, e ele, em determinado momento, ele achou que deveria voltar pro país dele. Era o grande sonho dele voltar a treinar o Benfica. Era o grande sonho dele. Ele já tinha falado isso? Ele já tinha me falado várias vezes. Conversava com o Jorge, às vezes, horas e dias, que nada tinha a ver com o Flamengo. Conversas de vida, as experiências dele. E ele tinha uma questão central, que era voltar
para o Benfica num determinado período. E talvez, se ele não voltasse, Getúlio, naquele momento, pela idade, pelas conjunturas, às vezes, políticas de um clube, de ter enfim, era o momento, eu acho. Não sei se foi bom ou ruim para ele, mas era um momento que ele... E pra gente foi muito ruim, porque ele faz isso faltando um mês, 20 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Não, teve arrastou a negociação, foi meio que uma novela. Quando resolveu... É isso, ele foi embora. Ele foi embora. Enfim. Mas ele te prometeu voltar algum dia, Marcos Braz? Conta pra gente. Será que o velhinho vai estar aqui um dia de novo? Ele não prometeu. Se bem que agora ele até estava ganhando uma dinheirama lá. Não, esquece. Esquece. A parte financeira. Pela parte financeira, você não consegue trazer ele nem um minuto para treinar o Flamengo, hoje em dia. Pelo que ele ganha lá? Sim. E quando ele já estava no Fenerbahçe também. Você já tinha as questões financeiras. Se nós quiséssemos trazer ele de volta, já seria muito difícil. Você começa por 5-1 a moeda. É difícil. Tem outras questões de premiação. As questões financeiras, elas são muito Mas amplas. ele falou alguma coisa, Braz, tô indo, mas um dia eu volto? Não, o que ele falou para mim foi no churrasco que a gente fez para ele, quando era um churrasco mais já de despedida. Aquele do pagodinho. Foi do último dia, eu acho que ele treinou. Não, ele tinha treinado o time um dia antes. Eu não me recordo, mas ele falou para mim, Braz, eu vou voltar, eu vou voltar a treinar esse clube. Mas assim, não falou me prometendo. Mas um tom de... Era um tom mais de carinho Sim. do que de promessa. Sim. Entendeu? E aí ele me abraçou. Enfim. Agora, a conversa mais... Assim, não foi dura, mas pra mim, né? Como dirigente, foi quando ele oficialmente falou que ia voltar. Por quê? Quando eu vou voltar, não. Quando ele ia voltar para Portugal. Pô, que susto. Meu coração até disparou aqui agora. Olha lá. Ó, a Flaprese ali atrás. Todo mundo desesperado. Quando ele voltar. Eu falo, mas quando foi isso? Quando ele decidiu, quando ele ia fazer essa comunicação oficial, nós fomos almoçar, eu e ele. E aí ele começou a falar. Eu falei, Jorge, você não precisa me dar explicação nenhuma. A gente podia estar conversando aqui, eu usei um palavrão, mas a gente não está. A gente está conversando aqui, a gente campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Deu certo. O projeto deu certo. Aí ele chorando, eu chorando, ele com lágrimas assim. Eu também. Eu falei, vamos comer. A gente comeu e a gente levantou. E aí eu avisei ao presidente Landim oficialmente. O Jorge estava fora. Porque assim, todo mundo sabia que ele ia sair já. Chega uma hora que já... Todo mundo sabe, jogadores, todo mundo, imprensa tem a certeza, tem a imprensa aqui, a Portugal cravando já quem é ligado ao Benfica, quem era ligado ao Luiz Felipe Vieira, o ex-presidente do Benfica, todo mundo já cravando. Mas tem a hora oficial que a pessoa tem que vir falar e falar assim, ó, chegou a minha hora. E esse dia fui eu e ele sozinho. E, enfim, eu acho que depois disso o Flamengo foi campeão brasileiro, o Flamengo foi campeão da Libertadores. Podia ter ganho outra Libertadores também, perdeu na final. Uma Libertadores. Então, eu acho que a vida se seguiu. Ele foi pro Benfica, acho que as coisas não foram da maneira... Não foram. Da maneira que ele entendia que iriam acontecer. Ele sai do Benfica. E está hoje na Arábia Saudita,
Pô, Jorge Jesus foi sensacional no Flamengo. Foi incrível, fez muita torcida, muitos torcedores, todos os torcedores rubro-negros chorarem de felicidade e de tristeza quando ele foi embora. O próprio Marcos Braz aí, falando sobre o Mister, revelou que na conversa ali, naquele famoso churrasco que teve de despedida do Jorge Jesus, o Marcos Braz não aguentou e nem o Jorge Jesus também não aguentou. Os dois choraram juntos ali por conta dele ter deixado o Flamengo. Então o Marcos Braz não aguentou, chorou. O JJ também não aguentou, chorou. Os dois choraram ali, cara. E o próprio Marcos Braz falou que não foi uma garantia, ali, uma promessa dele voltar para o Flamengo. Mas eu estava conversando com um amigo meu que também é influenciador do Flamengo, que o Jorge Jesus, cara, sinceramente, ele só não voltou pro Flamengo agora por conta da diretoria. Por conta principalmente do presidente Rodolfo Landim, que tem uma rusga, uma mágoa, uma raiva, uma pequena raiva do Mister. Por isso ele não trouxe o treinador de volta. Mas creio eu que com uma nova diretoria, lembrando que este ano tem eleição no Flamengo, com uma nova diretoria, futuramente creio eu que o Flamengo venha contratar, o Mister venha voltar a treinar o mais querido do Brasil, que para mim seria sensacional. Lembrando que o cara é um puta de um treinador. Olha o que ele tá fazendo à frente do Al Hilal. Mais de 30 e tantas vitórias seguidas e o recorde só vai aumentando. O cara, o velhinho, é bom demais. Ganhou Libertadores pra nós, né? Ganhou Recopa, Supercopa, ganhou Brasileirão. Cara, o velhinho foi sensacional. Fez o time do Flamengo jogar o melhor futebol jogado aqui no Brasil. Jogado na América Latina. Nenhum outro time conseguiu, até hoje, jogar como o Flamengo jogou com o Jorge Jesus. Então, espero que um dia o Mister volte para o Flamengo. E vocês, querem JJ novamente no Mengão? Então, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês, os comentários de vocês, beleza? Se você está a fim de acompanhar o que foi essa resenha do Marcos Braz lá no Mundo GV, também vou deixar o link da entrevista completa aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, hein? Saudações!